paz do Senhor para todos os irmãos que estão aqui, você também que está na sua casa, aproveitando a oportunidade e agradecer, né, por estarmos vivos e por podermos nessa noite estar parabenizando os pais, né, essa homenagem singela que a igreja fez, que você se sinta honrado nessa noite no nome do Senhor Jesus. Bem, nesse momento quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar e nos colocar diante do Senhor para ouvirmos a sua palavra. Senhor, muito obrigada mais uma vez por esse dia, Senhor. Nós te agradecemos pela vida. Te agradecemos, Pai, porque celebramos o Dia dos Pais e estamos felizes. Por tantos pais que o Senhor tem levantado em suas famílias, como exemplo, como amigos, como companheiros, como homens que realmente entenderam a vocação, o chamado sobre a vida deles de serem pais, segundo o seu coração. Muito obrigada, Pai. Senhor, nesse momento, que o Senhor capacite cada um deles para que eles vivam como pais, exercendo a vontade do Senhor sobre a vida dos seus filhos. Senhor, e agora pedimos a Tua bênção, Pai, para que os nossos corações, no nosso coração, haja lugar para a Tua palavra. Silencia a voz do inimigo. E toda distração, leva-nos, ó Pai, nesse momento a estarmos atentos à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero convidar você a ler comigo a palavra do Senhor que está em 2 Reis 6, o verso é 8, de 8 a 17. 2 Reis 6, de 8 a 17, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Amém? Então, você que está aqui no templo, encontrou, vamos ficar de pé. E vamos ler a palavra do Senhor. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está ao lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra e viu que havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Amém? Bem, essa ministração eu comecei ela há 15 dias atrás na Escola Bíblica Dominical, né, quando eu comecei a falar ali sobre as coisas invisíveis que estão à nossa volta. E essa palavra continuou ardendo no meu coração. Então eu entendi que ainda era necessário falar mais sobre ela. Quando a gente para pensar no nosso mundo, ali na Escola Bíblica Dominical, eu estava falando sobre as realidades invisíveis que estão à nossa volta. Você já parou para pensar quantas coisas invisíveis, se você não vê, mas está ao seu lado, está te cercando, está próximo de você? As ondas de rádio que você nem vê, por exemplo, elas cercam você e, inclusive, em alguns casos, pode até monitorar pessoas. Você nem imagina isso, né? E quando a gente para pensar no mundo invisível dos micro-organismos, fungos, bactérias, vírus, eu até disse na escola, assim, por acaso você viu o coronavírus por aí? Misericórdia, né? Não vi, não quero ver.
e não quero nem saber desse vírus, mas é inegável que ele é real, ele é invisível, mas atinge todos nós, modifica a nossa vida, né? Muda o nosso cotidiano. Maior prova de que é uma realidade invisível que está a nos afetar. Assim como existe vários outros mundos, vou dizer, invisíveis, que estão à nossa volta, que nós não estamos aí com os olhos abertos para eles, mas existem várias outras circunstâncias e fatos que são invisíveis aos nossos olhos e estão ao redor de nós. Mas não é porque você não pode ver agora que não é verdadeiro. São verdades. E negar essas realidades é um erro muito grande. Inclusive, existe um mundo invisível, e é sobre ele que eu quero falar nessa noite, que é um mundo espiritual, que você querendo ou não, que você sabendo ou não, que você tendo consciência ou não, você está inserido nele. Nesse momento, você não somente faz parte de um mundo natural, você que está aqui na igreja, sentado no banco, ouvindo essa palavra, você que está aí na sua casa, no conforto do seu lar, ouvindo essa palavra, saiba que você, nesse momento, não se encontra apenas nesse mundo natural, físico, concreto, mas exatamente nesse momento, você também está inserido numa realidade espiritual, tendo consciência dela ou não. Sabe? Não é porque você não vê com os olhos naturais que ela não existe, que ela não cerca você e que ela não modifica a sua vida. Hebreus, no capítulo 11, verso 3, vai dizer que é pela fé que nós compreendemos que aquelas coisas que nós vemos foram feitas por aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Então, pela fé, está escrito em Hebreus 11, 3, compreendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito pelo que é visível. É claro, irmãos, que existe uma realidade espiritual, invisível, que permeia a nossa vida, que está ao nosso redor, que nos envolve, uma realidade na qual todos nós estamos inseridos nela, tendo consciência sobre ela ou não. E é sobre essas realidades espirituais que são invisíveis que eu quero falar nessa noite. O título dessa mensagem é Realidades Espirituais. Repita comigo, realidades espirituais. E embora o texto que nós acabamos de ler está falando sobre uma guerra, né? Está mostrando uma guerra declarada entre a Síria e Israel, o texto está falando isso, é óbvio, é nítido, é claro que o texto está mostrando para nós que existem realidades espirituais como pano de fundo dessa batalha. E essas realidades espirituais que estão como pano de fundo dessa batalha são tão reais, inclusive, que são elas que determinam quem vence essa batalha. Olha para você ter uma ideia. 2 países, imagina você, 2 nações guerreando, né? Se munindo de tudo aquilo que elas podem para um vencer o outro. Vence aquele que está consciente da batalha espiritual que está sendo travada, que se posiciona da maneira correta. O mundo espiritual interfere no mundo natural. O rei da Síria fez guerra contra Israel. A Bíblia vai mostrar para nós que esses 2 países na Bíblia viviam em frequente guerra. Até mesmo quando eles estavam em paz, a paz deles era aquela paz, né, entre aspas, uma paz meio mentirosa, né? Porque, ora, os sírios estavam em guerra declarada ou eles estavam com uma guerra disfarçada, mandando vez por outra um grupo ali disfarçado para tentar pegar despojos de Israel. Isso me faz muito lembrar da nossa batalha também contra o nosso inimigo. Eu não sei se você tem consciência disso, mas nós temos um inimigo. E ele se chama Satanás, Diabo, Lúcifer. Você pode dar a ele o nome que você quiser dar, mas ele é o nosso inimigo, é o nosso arqui-inimigo, né? Se existe alguém que está batalhando, lutando e trabalhando contra as nossas vidas, que está em guerra declarada contra nós, seja, né, escancarada ou disfarçada, é ele. 1 Pedro 5,8 diz, sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Graças a Deus o texto diz
que ele anda ao redor do povo de Deus, não está do nosso lado, mas está procurando a brecha para ficar do meu ladinho e do seu ladinho, está à espreita o tempo inteiro. Efésios 6,12 diz, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É nos lugares espirituais, nas regiões celestiais, nesse lugar que os meus olhos e os seus olhos nesse momento não podem contemplar, que está acontecendo a nossa verdadeira batalha contra o nosso inimigo. Quer você esteja consciente disso ou não. O diabo, meu irmão, muitas vezes, ele empreende uma batalha contra nós, seja ela declarada ou não, seja ela disfarçada ou não. Muitas vezes ele está atuando contra nós de uma forma muito sutil, de maneira que nós não percebamos que ele está ali inserido, sabe? À espreita, procurando ocasião contra as nossas vidas. O texto que nós lemos, o rei da Síria prepara várias emboscadas, várias armadilhas, várias ciladas, para que Israel caia de surpresa. O objetivo é claro, ele quer ter vantagem contra Israel, para que, quando ele anunciar a sua guerra, ele tenha proveito mais adiante. E assim não é diferente conosco, não. O diabo está à espreita da nossa vida, buscando ocasião o tempo inteiro contra nós. Para quê? Para que nós sejamos enfraquecidos, para que quando ele vem investir, de fato, contra as nossas vidas, nós estejamos ali, bem à revelia para ele poder atuar. O plano do rei da Síria era taticamente perfeito, sem que o Israel percebesse, armava um monte de cilada, para aos poucos eles irem caindo, serem enfraquecidos, né? Mas havia em Israel um homem de Deus, muito atento às realidades espirituais, e ele era usado por Deus. E sempre quando o inimigo armava uma cilada, sempre que o inimigo armava uma emboscada, sempre que ele preparava uma pega, o homem de Deus enviava informações para o rei de Israel, informando a ele o que o inimigo estava planejando, por onde ele estava querendo entrar, qual era a sua investida. E não foi poucas as vezes que o homem de Deus, aquele servo do Senhor atento às realidades espirituais, poupou o povo de Deus de muitas tragédias, poupou o povo de Deus de muitos danos, poupou o povo de Deus e manteve o inimigo à distância, não próximo. Não foram poucas as vezes. Israel se mantinha em vantagem nessa guerra. Sabe por quê? Porque estava de ouvidos atentos à voz daquele homem de Deus que estava atento a realidades espirituais. Nessa noite, eu quero que você grave bastante essa frase no seu coração. Quem ouve o céu não erra. Repita comigo, quem ouve o céu não erra. Eliseu enviava mensagem ao rei de Israel. Guarda-te de passar por tal lugar, evita ir por tal lugar, a emboscada dos sírios está exatamente ali. Sabe, eles estão investindo para que vocês sofram perdas, eles estão investindo para que vocês fiquem debilitados, estão investidos para que vocês enfraqueçam, mas o resultado que ele quer não é agora, não é lá na frente, para quando eles sofrerem um ataque, vocês estejam enfraquecidos nessa peleja. Mas Eliseu estava atento, não somente àquela guerra, não somente às questões naturais que envolviam aquela guerra, ele estava atento a realidades espirituais. E ele, com o discernimento que o Senhor o dava, impedia que Israel caísse naquelas emboscadas. O discernimento espiritual de um homem de Deus preservava o seu povo. E eu fico pensando, sabe, meu irmão, minha irmã, o quanto discernimento espiritual o seu dentro da sua casa preserva a sua família.
o quanto o seu discernimento espiritual preserva o lugar e as pessoas que estão próximas de você, o quanto faz diferença um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, uma criança, seja lá quem for, que tenha discernimento das coisas espirituais, sabe? E assim, sabe, com aquele discernimento, ele salvou Israel não uma e nem duas vezes. Mas várias vezes as tropas foram avisadas, várias vezes eles se retiraram, e essa circunstância se repetiu tantas vezes, que o rei da Síria se levantou furioso. Sabe? Furioso estava aquele rei, e julgou que só poderia haver no meio deles um espião. Uma vez tudo bem, duas vezes tudo bem, mas tantas vezes. Quem dentre eles era o espião que estava contando tudo para Israel? Sabe? O que é mais incrível é que não havia espião. Não havia. Sabe o que havia? Um homem de Deus atento a realidades espirituais, que estava muito atento às investidas de Satanás, e por isso o povo estava sendo preservado. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, preste atenção, o quanto a sua casa pode ser preservada, o quanto a sua vida pode ser preservada, a vida dos seus filhos, daqueles que estão ao redor de você, se você se manter atento a realidades espirituais. Diante dessa narrativa, eu quero destacar nessa noite 3 tipos de pessoas diante de realidades espirituais que cercam a nossa vida. A primeira pessoa que eu quero destacar é o rei da Síria. O rei da Síria é aquele cara que era cego diante das realidades espirituais. Ele não conhecia, ele não sabia nada disso, né? Ele não tinha conhecimento, desconhecia, era um nécio. Um homem sem entendimento, não compreendia as coisas espirituais. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Um homem natural não poderia compreender o que estava acontecendo. Para ele, realmente, era um espião, não é? Nessa luta que acontecia no plano ali natural, ele estava preparado. E para ele a luta se baseava em táticas, em artifícios, em habilidades. E ele estava preparado para isso. Quando as pessoas não têm visão do mundo espiritual, quando elas se preparam apenas para o dia a dia, as coisas naturais, todo empenho, sabe? Quando não dá resultado, quando não obtém aquilo que deseja, justifica nas pessoas. Ah, é má vontade dos outros, é porque ninguém gosta de mim, é complô, é inveja, não está acontecendo da maneira como eu queria, como eu planejei, como eu investi. Por quê? Porque tem alguém ali, ó, que está cooperando contra, porque não gosta de mim, porque não vai com a minha cara. Muitas vezes a gente não se dá conta que é o próprio Deus que está nos impedindo nas nossas investidas. E a gente está assim, só pode ser aquele irmão. Isso é oi gordo, magro, de todos os tipos e natureza. É aquele zoiudo que está de olho nas minhas coisas, por isso que está dando errado. E a gente às vezes nem para pensar que a mão que muitas vezes pode estar impedindo o plano de ir à frente é a mão do próprio Deus. Não foi isso que aconteceu com Paulo? Ele tinha cartas que ele ia prender cristãos, e os servos do Senhor julgavam ele que ele estava fazendo aquilo, um grande favor a Deus, mas no meio do caminho ali, caído ao chão, houve uma voz que diz o que para ele? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro é para você resistir à minha vontade. Quem você está pensando que você é? Mas naturalmente ele não foi capaz de discernir essas coisas, apenas quando ele se deu conta de uma realidade espiritual que ele viu contra quem ele estava lutando. O rei da Síria diz, né, o verso 8, depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia, montarei meu acampamento em tal lugar, mas um homem de Deus mandava uma mensagem, evite passar por aquele lugar. O verso 11, e se enfureceu o rei da Síria, convocou os seus conselheiros e perguntou, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei?
Isso aqui é uma pessoa que só luta pensando aqui no natural, ó, que não para pensar um minuto nas realidades espirituais que cercam. É cego. Respondeu, não tem nenhum de nós não, majestade. Eu queria saber quem é esse cara aqui, ó, que responde isso. Ele falou, é Eliseu. Quem sabe ele já tinha ido lá no profeta. Quem sabe ele conhecia a fama do profeta. É Eliseu. E sabe o que é mais interessante? Ele fala assim, ele revela ao rei de Israel as suas palavras, até aquilo que você fala lá no seu quarto, sem ninguém ouvir, ele conta. O rei falou, o quê? Quem é esse camarada? Eu quero prender ele. Ora, ele é um homem que desconhece absolutamente as questões espirituais. E esse é um erro que muito frequentemente nós também cometemos, achando que a nossa luta, a nossa batalha, o nosso trabalho é um labor puramente humano, natural, físico, resultado apenas disso aqui, ó, desconsiderando realidades espirituais que nos cercam e que muito determinam o que vai acontecer aqui, para não dizer tudo. Ele mandou um exército, irmãos, com cavalos, carros de guerra e guerreiros para prender o homem de Deus, um só. Eu até brinquei nesse escola dominical, né? Parecendo que estava procurando Lázaro. Um verdadeiro, para prender o homem de Deus. Mas nessa noite eu quero te perguntar, será que realmente tudo isso seria suficiente para prender um homem de Deus? Para deter realidades espirituais? Coisas naturais, lidando com coisas espirituais, você acha que tinha jeito? Mesmo que ele prendesse o profeta, não adiantaria de nada. Porque as nossas lutas espirituais são vencidas espiritualmente, não é natural, é espiritual. E ele foi lutar como quem achou que era ali, né, no natural, que se vencia essa luta. Sabe? 1 Coríntios 2,15 diz, o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, nessa batalha nós estamos encontrando um homem completamente cego diante das realidades espirituais, mas que está compreendendo que a realidade espiritual interfere no natural. Ele desconhece o que está acontecendo, mas ele percebe que tem poder lá. Ele percebe que o negócio lá acontece, porque todos os seus planos estão sendo frustrados. Sabe, irmãos, a segunda pessoa que eu quero destacar nessa noite é Eliseu, o servo de Eliseu. Esse daqui também está cego diante das realidades espirituais. Mas é aquele cego que sabe que existe a realidade espiritual, mas está vivendo apático a ela, indiferente. Como se ela não existisse e não alterasse em nada a sua vida, sabe? Talvez para mim esse seja o pior cego. É aquele que vê, que reconhece, que sabe, mas vive como quem não enxerga. Vive como quem não faz diferença nenhuma na sua vida. C.S. Lewis tem um livro que chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. É um diabo velho ensinando o demônio novinho como é que ele tenta o cristão. Sabe o que é interessante? É que ele diz para o demônio novo que a tática do diabo é fazer com a primeira tática dele é fazer com que você não o reconheça. Sabe por quê? Porque assim você não luta contra ele. Então ele age sutilmente. A maior tática de guerra é reconhecer o inimigo, irmãos. Quem vai para a batalha e não sabe contra quem está lutando, golpeia contra o ar. E vence, sabe quem? Ninguém, porque não sabe quem é o inimigo. Então, se você quer vencer na batalha, você precisa reconhecer seu inimigo e aonde ele está atuando, para que você possa investir forças ali. É fazer com que você não reconheça essa estratégia do inimigo. É fazer com que você leve todas as suas batalhas, lutas e dificuldades para um plano meramente humano. Porque aí, sabe o que acontece? Você despreza realidades espirituais e começa a combater contra pessoas. Começa a disputar e achar que o seu problema é o outro, é o irmão, é o fulano, é o ciclano, é ele que me atrapalha, é ele que é uma pedra no meu caminho. É exatamente isso que ele quer que você faça. Que você veja no outro, no seu igual, no seu semelhante, o seu inimigo, o seu problema. A nossa luta não é contra a carne. Nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra carne e sangue. A
nossa luta é contra principados, potestades. Eles estão atuando agora nas regiões celestiais. E é lá que nós precisamos batalhar e vencer. 2 Reis 6,15 diz assim: o servo do homem de Deus levantou bem cedo de manhã. Não imagina assim, oh, aleluia, acordando de madrugada, buscando o Senhor. E de repente, quando ele vê uma tropa de cavalos e carros de guerra, porque o inimigo foi à noite, cercou as montanhas, ele exclamou: meu Senhor, o que nós vamos fazer? Só nós dois. Quando ele despertou pela manhã, a única coisa que ele viu foi o inimigo. A única coisa que ele viu foi o inimigo natural. A única coisa que ele viu é que ele e o seu Senhor estavam cercados por esse inimigo, iam ser tragados, porque havia ali naquelas colinas cavaleiros, carros e cavalos poderosos na batalha. Ele só conseguiu ver o inimigo no plano natural. Ele só conseguiu ver aquilo diante dos olhos dele. Um servo de Deus completamente apático à realidade espiritual, que não busca discernir o que está acontecendo, o que está diante dele. E nessa noite eu quero te perguntar, e você? Olhando para as realidades que estão em volta da sua vida, qual tem sido a sua visão? Você está vendo é o quê? Só gente? É só pessoas humanas que estão no seu caminho, te atrapalhando como empecilhos, te impedindo de alcançar aquilo que você quer? O que está se configurando diante de você? O que você está enxergando? O que você está vendo? Isso é importante, porque aquilo que nós vemos não somente determina onde nós vamos chegar, mas determina aquilo que nós sentimos. Então, se eu acho que é o irmão que está me impedindo, eu vou ter raiva dele. Eu vou ter ojeriza dele. Eu vou querer que ele saia do meu caminho. Eu vou evitá-lo. E, se possível, eu vou tirar ele do meu caminho. O que você está enxergando? O servo, diante do que ele viu, o que ele sentiu? Medo, pavor. Foi tomado, meu Senhor. O que nós vamos fazer agora? O que está predominando no seu coração? Qual o sentimento que está predominando? Ele é fruto de qual batalha? De qual guerra que está sendo travada? Quantas vezes a gente também fica atordoado e perguntando um para o outro assim: o que eu faço, fulano? Fulano, aconteceu tanta coisa. O que eu faço? Fulano, eu gosto de você, vou contar para você, só para você. Está acontecendo isso assim, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Mas não perguntamos para o Senhor qual que é a posição que nós devemos tomar. Qual que é a realidade espiritual que está diante de nós? Não, lutamos num plano meramente humano, completamente alheio a realidades espirituais. Ah, na minha casa o diabo não aparece não, irmã. No meio da minha família, não, nem esquenta a cabeça. Ele não é convidado, ele não é bem-vindo, é verdade. Mas ele quer destruir a sua família, a sua vida. O diabo vem senão matar, roubar e destruir. Esse é o plano dele, ele não perde o foco. Você tem buscado uma compreensão espiritual acerca das coisas que tem atingido você e a sua família? Tem buscado discernimento espiritual? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Para aquele servo que era um servo de Deus, que estava alheio às realidades espirituais, eles estavam cercados na mão do inimigo. Não percebia, não via, não entendia que o Senhor estava naquela batalha e que Ele estava ao seu lado, ele não conseguia ver. Dá para você entender isso? Daniel 10:12 conta-nos a resposta que um anjo trouxe a Daniel. Daniel buscou discernir a realidade espiritual que a nação estava vivendo. O cativeiro havia findado, o povo ainda estava preso. Senhor, o que está acontecendo? Qual que é a realidade espiritual que a nação está passando? Ah, quando o anjo chega, ele diz 21 dias de batalha para essa resposta chegar, Daniel. Até mesmo um arcanjo precisou vir nas regiões celestiais para que eu fosse liberado para vir até você. Mas saiba de uma coisa, desde o primeiro dia que você buscou compreender, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração, a resposta veio do Senhor, e eu vim por causa disso.
Isso quer dizer que se você se aplicar, compreender as realidades espirituais que estão cercando você, você não somente vai ser vitorioso nessa batalha, mas o Senhor vai enviar a resposta para você. O servo de Eliseu era um homem que compreendia as realidades espirituais, mas estava vivendo como se, nada acontecia. Eu contei aqui na Escola Bíblica Dominical uma experiência que eu tive com uma menina de 3 anos, já tem muito tempo, tem mais de 10 anos, e isso eu estou contando isso para vocês, para que vocês se atentem para as coisas cotidianas, simples, que muitas vezes a gente não percebe que o diabo está por trás dela. Era uma menina de mais ou menos 3 anos, e eu estava numa casa, e essa menina, eu estava no quarto sozinha, ela chegou perto de mim, e eu pensei, ela está começando a falar, está aprendendo a falar, ela ainda falava com dificuldade, eu disse para ela assim, o nome dela, e falei, olha, fala assim, Jesus, meu Senhor. E ela falou com dificuldade, Jesus, meu Senhor, com aquela dificuldade para falar. E quando eu falei assim, e meu Salvador, irmãos, essa menina deu um pulo na minha frente, parecendo um ninja. A menina pulou, olhou para mim, e na mesma hora eu vi uma parte negra e uma parte clara, luz e trevas misturadas, só que separada. E ela me falou, a minha alma é do diabo, com as palavras perfeitas, como quem sabe falar fluentemente. Naquela hora eu tomei um choque, foi quando eu vi essa divisão entre trevas e luz, sabe? E ela fugiu de mim, estava na casa de uma pessoa. Depois, mais tarde, eu ainda estava naquela casa, essa menina estava dormindo. Quando eu fui chegar perto dela para colocar a mão para orar, só de eu levantar a mão, ela contorcia na cama. Realidades espirituais. Realidades espirituais que você, meu irmão, minha irmã, não pode viver alheio a elas. Era uma coisa muito simples, mas o diabo mostrou muito bem onde ele estava e o que ele queria fazer. Isso se aplica às realidades cotidianas da nossa vida. Nada é por acaso na vida de um servo de Deus, de uma serva do Senhor. E nós precisamos buscar compreender as realidades espirituais, porque quem ouve o céu não erra. Terceira pessoa dessa história é Eliseu. É aquele que discernia o que estava acontecendo. O homem espiritual que nas Escrituras diz que discerne tudo e ele de ninguém é discernido. Será que ele não somente era um homem que estava apto para discernir realidades espirituais, mas ele estava apto para lutar. Sabe por quê? Porque ele sabia exatamente contra quem ele estava lutando. Irmãos, se nós não nos apercebermos da realidade espiritual, nós não estaremos aptos para a batalha, para a luta, porque quem não sabe contra quem luta, golpeia no ar. Será que ele era um super-homem? Não, ele era um homem como eu e você, irmãos. Não havia nada de diferente nele. Ele era um servo de Deus, como eu e você, mas um servo de Deus que estava atento às realidades espirituais e que batalhava as batalhas do Senhor. Eu imagino que seja isso que o Senhor queira para mim e para você nessa noite. Que nós sejamos pessoas que tenham um discernimento espiritual, que batalhem as batalhas do Senhor. Eu não estou aqui nessa noite incentivando você a olhar e ver o diabo em tudo, não. Misericórdia. Nossa vida não é contra ele. Não é por ele, não é para ele. É contra ele, mas não é por ele. Nós não precisamos ficar tão preocupados com o inimigo, não, mas nós precisamos estar atento aos seus ardis, às suas ciladas, às suas astúcias. Porque ele não faz tudo, mas ele se aproveita de tudo. Ele está à espreita. Ele está à espreita. Hoje ele está à espreita. Ele quer nos destruir. Ele veio matar, roubar e destruir. Onde você pensa que ele pode estar tirando proveito hoje na realidade que você está vivendo? Você já parou para pensar? Ou você está levando tudo no plano meramente humano e não está pensando em nenhum momento que o diabo pode estar tirando algum tipo de proveito dessa realidade que você está vivendo? Talvez você não esteja numa guerra declarada contra o seu inimigo, mas pode ser que ele esteja enfraquecendo você, para que quando ele vem investir, você não suporte a investida dele. Não é isso que Deus quer para nós. Hoje ele te enfraquece para amanhã ele te vencer. É isso que o Senhor quer para o povo de Deus? Não.
O servo de Eliseu disse: eu e o Senhor estamos perdidos. E eu estou completamente desesperado. Mas Eliseu teve uma visão completamente diferente do servo. O servo estava desesperado e ele estava admirado. O servo estava desesperado e ele estava maravilhado e confiante. E ele diz para o servo: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Mas falar não adiantou nada para o servo, não. Ele continuou desesperado do mesmo jeito. Muitas vezes a gente fala para as pessoas: não tenha medo, o Senhor está com você. Não tenha medo, o seu Deus é mais forte. Mantenha firme. Não tenha medo, Senhor. Essa batalha é do Senhor, Ele peleja, mas falar não adianta nada, sabe? É necessário que os olhos se abram. É necessário que os olhos se abram. Talvez você está ouvindo essa palavra hoje e nada está mudando na sua percepção da realidade. Como aquele servo que ouviu Eliseu dizendo que não era para ele temer, porque quem estava do lado dele era mais poderoso. Foi necessário que os olhos dele fossem abertos. E Eliseu falou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz. E ele olhou e viu as colunas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe? Muitas vezes nós não conseguimos enxergar que Deus está no controle. Nós só conseguimos entender que o inimigo está cercando, que está difícil, que está apertado, mas não enxergamos que o Senhor está no controle. Muitas vezes nós não conseguimos entender que a nossa luta, que a nossa guerra não é contra pessoas. Se você está na peleja contra alguém, a arma é o amor, invencível. Nada pode contra o amor. O amor é sobre tudo e todos, o caminho sobremodo excelente. Quer vencer uma batalha contra alguém? Ame, ame e ame. Não há forças contra o amor. O amor é invencível. Mas a nossa luta, a nossa peleja de batalha é contra o nosso inimigo. E muitas vezes nós não vencemos porque lidamos no mundo natural sem nos aperceber das realidades espirituais. Não foi isso que aconteceu? Eliseu venceu a batalha nas regiões celestiais. Os carros, os cavaleiros cercaram a cidade. E o que ele fez? Ele orou. E os inimigos foram desbaratados. Ele falou: abre os olhos desse, fecha os olhos daquele. E pronto, acabou a guerra. Irmãos, percebe que as realidades espirituais afetam a nossa vida? Percebe que a nossa batalha é nas regiões celestiais? Nessa batalha o Senhor já falou contra quem nós lutamos, onde lutamos e como devemos lutar? As armas da nossa milícia são poderosas para destruir sofismas e mentiras. E nessa noite, eu oro para você que está aqui nessa noite me ouvindo, para você que está na sua casa. Eu oro para que você tenha os seus olhos abertos pelo Senhor, para que você veja contra quem você está lutando. Eu oro para que você veja quem está por trás desse contato que você está fazendo. Eu oro para que você veja quem que é esse rapaz bonito que está mandando essas mensagens para você. Porque o diabo, ele aparece como lhe convém. Lembra aquele filme O Advogado do Diabo? Você viu lá como é que ele é bonitão? Então, ele aparece assim para muita gente hoje. Eles estão lidando com o próprio diabo e não estão tendo consciência disso. Mas eu oro para que os seus olhos sejam abertos. Você veja com quem que você está lidando. E quais realidades espirituais estão cercando a sua vida e a vida da sua família. Porque muitas vezes ele está agindo sutilmente e você não está percebendo. Já pensou se os nossos olhos fossem abertos agora para a realidade espiritual? O que nós veríamos? Quantos anjos, quantos demônios em batalhas? Aí nós ficaríamos à parte, clamaríamos para vencermos. Eu oro nessa noite para que os seus olhos sejam abertos, para que você possa se posicionar espiritualmente dentro da sua família, dentro da sua casa, na igreja, para que você tome uma posição diante do Senhor. Oro para que os seus olhos se abram, para que você não seja um homem como o rei da Síria, que desconhecia completamente realidades espirituais, para que você também não seja o servo de Eliseu,
que sabe que elas existem, mas vive como se não fizesse sentido nenhum, mas para que você seja um Eliseu dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, onde você estiver, um homem, uma mulher com discernimento espiritual, que ouve o céu, que batalha nas regiões celestiais e que prevalece para a glória do Senhor. Amém? Quero orar por você. Você está ouvindo essa palavra? Quem sabe você não está percebendo as realidades espirituais que estão à sua volta? Feche seus olhos agora, nós vamos orar. Senhor Deus, eu apresento nesse momento esse lar, eu apresento essa família, eu apresento esse pai de família, essa mãe de família, essa moça, esse jovem, esse adolescente, essa criança. Ah, Senhor, eu apresento ao Senhor, porque Tu podes dar a cada um deles o discernimento que eles necessitam agora, que os olhos deles se abram para as emboscadas de Satanás, para aquilo que o inimigo está oferecendo, Senhor, que está enganando. É uma mentira, é um engodo, é para prender, é uma cilada do inimigo, mas eu oro essa noite para que olhos se abram para realidades espirituais. Eu oro para que o disfarce de Satanás seja desfeito no nome de Jesus. Se em nome de Jesus, ele está vindo disfarçado em muitas situações. E ele veio para enfraquecer, ele veio, Senhor Deus, para fazer a pessoa ficar prostrada, ele veio para prevalecer, mas maior é o Senhor que está ao nosso lado do que o nosso inimigo. Então eu oro nessa noite para que olhos se abram para realidades espirituais, para que o Senhor levante homens e mulheres, Senhor, tão apercebidos dessas realidades, que possam fazer diferença aonde eles estão. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Nesse momento, nós vamos participar da ceia do Senhor. Existe uma realidade mais espiritual do que essa? Que sentido faz você comer um pão, beber um suco de uva, se não for a realidade espiritual que está por trás de tudo isso? Quando eu convido você na sua casa e você aqui, nessa noite, a ficar de pé, para participar da ceia do Senhor, você consegue entender a realidade espiritual disso? Que cerca esse momento? Você consegue compreender como que o diabo quer que você fique aí, sem participar da ceia do Senhor, sem comungar do pão e do vinho? Você compreende uma batalha espiritual cercando você para que você fique aí apático, paralisado, vencido? Mas nessa noite o Senhor quer que seus olhos se abram. Ele já venceu o pecado, ele já venceu a morte. Isso são realidades espirituais. Se você está vivendo indiferente a elas, Senhor, que os olhos do meu irmão, da minha irmã, se abram nessa noite em nome de Jesus, para essas realidades espirituais que estão à sua volta. A ceia do Senhor tem um significado espiritual muito grande. É você em comunhão com o Senhor, é você de pé diante da presença dEle, diante de todos os tropeços, embaraços, diante das falhas. O perdão de Jesus Cristo está disponível nessa noite. Quero que você feche seus olhos e se apresente perante o Senhor. O Mestre te chama à mesa. Essa é uma realidade espiritual. Essa é uma batalha espiritual. Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis, mas contudo se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, justo Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, se o sangue de Jesus nos purifica do pecado, se há perdão no sangue de Jesus, nós podemos participar dessa realidade espiritual, que é essa mesa que está posta diante de nós essa noite, e nos fortalecermos no Senhor para batalhas espirituais. Senhor, que a tua igreja entenda isso, valorize esse momento, que os olhos espirituais se abram, em nome de Jesus. Amém e amém.